Olá, meus queridos, meus amigos e amigas do nono ano. Primeiramente, só dando uma explicação agora aqui no vídeo, né? Que excepcionalmente essa semana eu não consegui fazer a nossa live nessa quinta-feira. E por isso eu pedi a Krishna que enviasse o vídeo lá para o YouTube para vocês poderem acessar, né? Com as instruções, orientações, comentários desse agora nesse momento que a gente está começando a encaminhar aí para fim do semestre, né? Galera, só reforçando, eu mandei lá no Google Sala de Aula também. Eu tive um problema aqui em casa sobre uma obra que a gente está fazendo aqui. E excepcionalmente nessa quinta vai ser uma obra bem próxima aqui do quarto do meu quarto, onde eu dou as minhas aulas, e eu tive que também ficar por conta de receber algumas pessoas aqui, pedreiros, né, receber material. Enfim, mas a gente volta tudo normal na semana seguinte, tá? Eu queria propor para vocês hoje a gente fazer uma relembrança aí, né? Vamos relembrar o que a gente viu nessas últimas semanas. Nessas últimas semanas a gente muito falou sobre Machado de Assis. Há um bom tempo a gente vem comentando, lendo contos dele. Nós começamos a ver sobre o Lima Barreto. E aqui o que eu proponho para vocês, primeiramente, é a gente lembrar o que esses dois autores, além de serem incríveis escritores, eles têm em comum, né? Porque a gente chegou a discutir um pouco sobre uma invisibilidade que alguns indivíduos sofrem nas suas carreiras, na vida, devido ao preconceito das pessoas, né? E no caso aqui, nós estamos falando de dois homens negros, né? O Machado de Assis, eu até cheguei a mandar para vocês um link de uma reportagem que foi extremamente um episódio lamentável, tiveram que peticionar e fazer um protesto para tirar do ar uma propaganda da Caixa Econômica, onde eles representavam alguns autores, grandes escritores, e a pessoa que representava o Machado de Assis era um homem branco. E isso faz a gente pensar até no que ponto a ignorância realmente existe, né? Ou que ponto é realmente o racismo escancarado. Porque muitas pessoas, e a gente descobriu isso na nossa live, nas nossas aulas, muitas pessoas não têm o conhecimento de que o Machado de Assis foi um homem negro, porque existe um embranquecimento que foi feito sobre ele em várias representações da imagem dele, né? Através figuras, as figuras eram retratadas, né? As fotos dele eram retratadas como eram coloridas, embranquecidas, né? De maneira que deixou durante muito tempo as pessoas sem reconhecer que esse grande talento, né, talvez seja o autor que eu mais trabalho com as minhas turmas de literatura, sobretudo no fundamental, que esse grande talento foi um homem negro. E a gente, com essa efervescência aí que nós estamos tendo, que começou nos Estados Unidos, que levantou toda essa discussão dessa luta antirracista no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, bem tardiamente, de vez em quando surge isso, e a gente espera que de uma vez por todas esses protestos, essas reivindicações, essas indignações cheguem para ficar, né? E as pessoas passem a ser mais humanas e passem a enxergar mais as pessoas além da cor da pele, né? Mas o que eu queria dizer aqui é da importância da gente reconhecer esses talentos, né? Então a gente começa falando aqui sobre o Machado de Assis. Ele tinha temas que eram bem bacanas, como um autor bem realista. Ele atacava setores da sociedade, por exemplo, o matrimônio, a igreja, personagens diante a igreja, personagens diante o matrimônio. Tinha muito de uma crítica ao comportamento das pessoas, né? Ele pegava nas minúcias aqui para falar do comportamento humano. E um outro autor que eu comecei, que nós não havíamos estudado antes, que até em outras séries eu acabei passando antes, talvez por questão da gente ter começado a seguir, ter ido numa linha que eu não passei para vocês, que a gente começou a ler agora, foi o Lima Barreto. Né? O Lima Barreto também é um autor negro que não teve o seu prestígio reconhecido em época, só bem depois da morte dele.
tanto pelo assunto que ele abordava, pela forma como ele buscava tratar, né? Ele tinha uma linguagem até mais suave do que a do Machado, no sentido de um entendimento, ser menos descritivo, mas ele tinha, ainda assim não tratava de um assunto para uma época que uma sociedade letrada lidava com uma literatura de privilégios. Então não era do interesse de todos esses questionamentos em termos sociais, né? Apontar para situações reais de pessoas reais que viviam em condições de miséria, de pobreza, nas periferias, pegar personagens tão comuns que até mesmo nós mesmos somos capazes de reconhecer na nossa vida como centro dessas histórias. Pessoas com vícios, que são maltratadas pelos patrões, pessoas que são exploradas, pessoas que são deslumbradas, né? Então ele além de tratar essas diferenças, questões sociais, vai ter também muito dessa questão do comportamento humano também, tal qual o Machado de Assis, né? Como no conto Miss Edith, seu tio, em que ele vai falar do deslumbre do brasileiro com o que vem de fora, né? Até denotando um certo complexo de inferioridade, um certo de se sentir menos do que gringos, do que europeus. Então, toda a mistificação, ou seja, todo aquele deslumbre, aquela idealização de pessoas que vêm de fora do país, de pessoas que simplesmente nasceram em outro país e que vêm aqui, e às vezes pessoas daqui os tratam de maneira muito soberana, né? Muito melhor do que tratam seus próprios compatriotas, né? E esse é o que a gente tem no conto. Além também de falar sobre a questão do pseudo-intelectualismo, né, de pessoas que, como no caso do homem que sabia javanês, de pessoas que usam de uma certa, dizer que tem uma certa boa oralidade para poder falar de assuntos que elas não entendem e ganhar fama por isso. Então são autores de extrema relevância que eu chamo aqui para fazendo essa revisão aqui com vocês sobre o que nós vimos para fechar essa parte dizendo da tamanha importância que eles têm, né? E quero dizer também que vocês atualizem o Google Sala de Aula de vocês, mantenham os trabalhos em dia, estamos encaminhando aí para o final e eu vou começar a passar umas notas para o sistema. Eu preciso muito que a gente continue em dia, tá bom? Terça-feira a gente está de volta, a gente retorna de onde a gente parou, com as aulas de inglês na terça e as aulas de literatura na quinta, tá? Grande abraço para vocês, bom final de semana.